Meus amores, a gente faz um pouco um apanhado, né, do conceito geral do feudalismo, mas para vocês entenderem o feudalismo é necessário que vocês tenham entendido bastante, né, o conteúdo passado sobre o Império Romano, mas a gente vai fazer aqui um resumo para que vocês entendam de forma mais detalhada, tá bom? O Império Romano, vocês já viram, né, ele vai passar por um declínio, mas antes dele passar por um declínio, né, a gente vai ter as chamadas invasões bárbaras e vai ter uma grande transformação nesse grande Império Romano. Mas vamos aqui a algumas dessas análises, né? O Império Romano tinha um grande problema, né, em manter protegidas as suas próprias fronteiras, porque as invasões estavam se tornando corriqueiras. E com essas invasões, né, o próprio Império ficava desguarnecido, como também a gente tem um período de expansão do Império Romano, que vai ser no período da chamada República. Vale lembrar que todos os povos que eram conquistados pelo Império Romano acabavam ficando sob a jurisdição desses povos romanos. E esses povos, muitas vezes, se tornavam escravos de guerra, né? Esses escravos eram dominados a partir do momento em que os romanos também dominavam suas respectivas terras. Aí nós vamos ter, meus amores, aquele conceito do bárbaro, né? Os bárbaros eram assim chamados os povos que não tinham os mesmos hábitos que os romanos. Esse Império Romano, recapitulando aí, né? Ele tem uma confederação, uma composição muito grande de povos, né? Entre eles os francos, os alamanos, os burgúndios, vândalos, os ostrogodos, os visigodos. Além deles, aí nós ainda vamos ter, depois das invasões dos hunos, a gente ainda vai ter os hunos dentro dessa organização, né, da civilização romana. Devido a vários problemas envolvendo, né, a questão dos hunos, que não vão aceitar essa convivência pacífica, nós vamos ter o golpe final do Império Romano, quando os Érulos vão derrubar o imperador Rômulo Augusto, no ano 476, no século V, né, da era cristã. E vale lembrar que todos os imperadores que vêm dessa descendência aí de Augusto, Augusto era um título que era dado aos imperadores, né, do período do Império, porque lembra que o Império Romano ele é estudado como a monarquia, a república e o império, certo? Então, Rômulo Augusto, período imperial, onde nesse momento nós temos aí os chamados títulos de Augusto, que significa divino. Então, os imperadores que receberão esse título depois de Augusto é porque está inserido dentro desse conceito, que já é quase o final do Império, que para vocês entenderem, quando há a queda do Império Romano, há a queda realmente do período imperial, iniciando aí as estruturas da chamada Idade Média. Com a estrutura da Idade Média, nós vamos ter o surgimento do chamado feudalismo. E aí na tela vocês estão vendo aí o Império Romano do Ocidente, que é o império do qual nós vamos ver a maior concentração de invasões, e a decadência do império começa justamente pelo próprio Império Romano do Ocidente. Tá? E a gente tem os anglos, saxões, os francos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, os hunos e os vândalos. Todos eles aí nas respectivas áreas. Aqui, ó, se vocês forem avaliar em azul, nós temos uma área de domínio dos vândalos, que é a maior concentração, pode olhar. Verde aí os hunos, mas quem realmente vai decretar o fim do Império Romano vão ser os hunos. Quem são esses povos bárbaros, né? Povos que viviam na região de fronteira, ali próximo do Império Romano, mas não eram romanos, não eram cidadãos romanos. Tô lembrando que os cidadãos romanos eram apenas os patrícios e os plebeus, que apesar de não terem tantos direitos, eram cidadãos porque tinham nascido dentro do território do Império Romano. Então, a síntese dos povos bárbaros, povos que viviam ao redor ali das fronteiras, mas não tinham essa cultura greco-romana, eram tidos povos, vão ser apelidados povos bárbaros, porque não tinham hábitos, não tinham forma de se vestir igual, né? Então, germânicos, nós vamos ter os suevos, os lombardos, os teutônicos, os francos, os godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, anglos e saxões. Gente, olha a quantidade de povos que compunham, né, aquele grande Império Romano. A economia desses povos bárbaros era agropastoril, ou seja, eles tinham a agricultura de subsistência e também criavam animais, que é muito típico dos feudos na Idade Média, tá bom?
e também no final já do período imperial do Império Romano, porque lembra quando a gente tem, né, o declínio do Império Romano, aí a gente inicia um outro período na história, a gente sai da Idade Antiga e entramos na Idade Média. A ausência de comércio e moeda, a gente já tinha falado, a ausência de escrita, né? Porque aqui a gente não tem ainda uma escrita propriamente dita. Ah, professora, mas nos povos da antiguidade tinha escrita, sim. Nos povos da Mesopotâmia a gente vai ter escrita cuneiforme. E nos egípcios a gente vai ter os hieroglifos. Mas aqui a gente não tinha um sistema de escrita que desse para todos os povos ali do entroncamento conseguir se comunicar. Não tinha uma escrita única, tá? Eles eram politeístas, cultuavam vários deuses. Depois é que a gente vai ter, após o edito de Tessalônica, com Teodósio, né, que vai declarar, né, a Igreja Católica como a igreja oficial do Império Romano. Mas antes esses povos eram politeístas e esses povos tidos como bárbaros também eram povos que estavam no Império Romano e que eram politeístas. Então, vai chegar um momento que esse império vai se estabilizar já na Idade Média, com todas essas características aqui do Império Romano, mas já na Idade Média, quando a gente tem o Edito de Tessalônica, que já é no século VI depois de Cristo, ou seja, da era cristã. Tá bom? Esses povos inicialmente eram politeístas, depois vão se converter ao cristianismo. Inicialmente a gente não tem a ideia da propriedade privada, ou seja, não tem aquela pessoa que detém uma grande concentração de terras. A terra aqui pertence ao senhor feudal, que a partir desse momento, na Idade Média, vai ser chamado de senhor feudal. A gente vai ter uns grandes laços dentro desses feudos, né? Principalmente distribuindo as chamadas funções. A gente vai ter o poder político, que vai estar ligado à quantidade de guerreiros que cada cidade dessas, né, cada povo desse aqui tinha dentro dessa esfera militar. Então, o poder político estava muito ligado ao poderio que cada povo tinha no exército. Ou seja, o poder de uma nação, o poder de um povo estava em torno do militarismo desse povo. O direito consuetudinário, e era passado de acordo com as tradições, não tinha um direito propriamente escrito, né? O direito propriamente escrito, ele vai ser um direito, né, que vai ser estabelecido, que é o chamado direito romano, vai ser estabelecido já no final do Império. Aqui a gente ainda não tem, dentro desses povos aqui, não é que nem os romanos, que já tinham uma constituição de direito. Depois é que eles vão herdar algumas características dos povos romanos. Aqui a gente vai ter, né, a comitatus, que era comitatus, um guerreiro, vivia numa determinada terra, mas ele tinha a chamada proteção do dono da terra. E aí criava os laços de dependência. Por que a gente vai ter a comitatus? Porque muitos desses povos, né, passaram, durante esse período aqui dos povos bárbaros, muitas pessoas que moravam nesses entornos e também dentro do próprio Império Romano se sentiam ameaçadas por esses invasores, por esses povos aí que viviam invadindo. Então, a população começou a ir para grandes concentrações de terras, porque essas terras geralmente eram cercadas, e o dono daquela terra, que era o sucerano, passou a ter esse regime chamado de comitatus. Mas por quê? Porque na comitatus as pessoas iam trabalhar nessas terras e ficavam à disposição do dono da terra. Mas por que elas iam para essas terras? Porque elas tinham medo de permanecer nas áreas onde elas moravam, justamente fugindo das chamadas invasões. Aí acabava criando um laço de dependência, porque elas estavam lá, não é porque elas quisessem, não, é pela necessidade de sobrevivência. Aqui a gente passa, né, no Império Romano, um processo de ruralização do Império. E o que é a ruralização do Império? O Império Romano vai ter uma grande concentração de pessoas morando no campo e essa produção do campo vai aumentar. Só que devido às grandes invasões, né, do Império Romano, a gente vai ter esse lado do campo aí passando por crise. Por quê? Porque quando a gente tem invasões, a primeira área que é afetada é a área agrícola, né, porque os campos vão ser devastados, tá bom? Então a gente vai ter uma crise de abastecimento. Essas atividades econômicas vão diminuir, principalmente porque todas elas estão muito ligadas ao campo, né? Muitos dos habitantes vão morar nessas regiões tidas como feudos, tá bom? Justamente porque eles vão ter proteção, porque antes eles não tinham essa proteção, e quando sofriam as invasões, muitas pessoas morriam. Aí surge a ideia, né, do chamado colonato. A grande massa da população, ela vai fugir do interior, né? Ela vai fugir
para o interior, mas a grande maioria das terras do interior tinham grandes proprietários, e esses grandes proprietários acabaram pegando essa população para trabalhar nas suas terras, como se eles fossem, vamos dizer assim, os patrões. E essas pessoas que foram morar nessas terras acabaram se transformando em servos, né? Criando aqueles laços, o regime do colonato. Né? Então, essas pessoas acabaram migrando do seu local de moradia para buscar, né, proteção. Então, quando elas encontraram essa proteção, elas tinham que trabalhar naquela terra, no regime de colonato, no qual, como elas não eram donas, né, como se elas estivessem pagando a sua estadia naquela terra. A maioria desses proprietários, eles não possuíam recurso nenhum para manter essa quantidade de pessoas trabalhando, que nesse caso, gente, vão ser quase que em regime de escravidão. Quase não, vão ser em regime de escravidão. Então, como eles não tinham também dinheiro para pagar esses trabalhadores, eles acabaram fazendo com esses chamados acordos aí. O colono cuidaria de uma pequena parte das terras para se sustentar e, em troca, entregaria parte da sua produção ao proprietário das terras. As pessoas trabalhavam e cuidavam daquele pedaço de terra ali, só que tudo que ele produzia naquela terra ali, né, tudo não, vamos dizer assim, que metade das coisas que ele produzia, ele tinha que entregar para o dono da terra. Esse era o regime de colonato. Aí nós vamos ter o poder político e jurídico dos bárbaros, que são esses povos tidos como germânicos. Eles não tinham instituições como as romanas, que incluíam o Senado, o Tribuno da Plebe e as leis escritas. Lembra, gente, que aqui é o último passo, no período imperial, tá? No período do Império Romano, que a gente vai ter o Senado, a Tribuna da Plebe e as leis escritas, tá bom? Dentro dessa discussão, é que essa Tribuna da Plebe passa a ter um grande poder e vai até criar, né, leis que vão beneficiar a plebe. Inclusive, uma lei que eles vão instituir uma lei que antes proibia, né, os plebeus de terem relações com os patrícios. Aqui, a Tribuna da Plebe já tem uma grande força, muitas delas, essa força que muitas vezes vai se superar o Senado, que tinha a maior composição de patrícios. Ixi, aqui vai ter uma série de transformações, tá? As leis dos bárbaros baseavam-se em costumes e tradições que eram passadas de geração para geração, diferente, por exemplo, dos laços dos laços romanos, que aqui a gente já tem, né, o direito propriamente dito, que são as leis escritas. Na falta das leis escritas, no caso dos povos bárbaros, as relações entre reis e súditos eram baseadas em obrigações morais, né? Onde as pessoas tinham que zelar pelos laços, e esses laços tinham que ser de fidelidade, a pessoa tinha que jurar fidelidade e honra. Então, se quando esse rei necessitasse aí daquela pessoa para defender, né, o exército, a pessoa tinha que ir para defender o reino ali, tinha que ir. Então, no direito germânico, o acusado de algum delito deveria provar sua inocência por meio de disputas físicas. Aí surge a questão dos duelos, né, com as espadas. Aí agora a gente entra no nosso conteúdo, tá? Que também tá no livro de vocês, no capítulo 4, que é a formação do feudalismo. Gente, a formação do feudalismo, o feudalismo eu já disse, né? O feudalismo o que é o conceito de feudalismo, né? É uma grande propriedade de terra que é dividida, né, em pequenos lotes de terra, e esses pequenos lotes de terra, as pessoas trabalham nessas terras. E aí nós vamos ter o senhor feudal administrando essa terra, mas ele também não necessariamente é o dono da terra, a gente tem aí, né, o soterano, e as pessoas que vão trabalhar nessa terra, né, nesses feudos, nessas terras, lembrando que o regime desses feudos serão monocultores, tá? Cada feudo tinha um tipo de produção, ou produzir uma única coisa. Então, os feudos são grandes terras, grandes, no plural, tá? Várias terras, e cada terra produz uma coisa, tem pessoas trabalhando dentro dessa terra, tá bom? Sendo fiscalizadas pelo senhor feudal. Aqui nós vamos ter os feudos, que são e os privilégios. Por quê? Porque grande parte do sistema feudal privilegiava o senhor feudal, mas causava também laços de dependência. Por quê? Porque o senhor feudal não sobrevivia só, ele precisava das pessoas para trabalhar naquela terra, né? E aí a gente tem os problemas que vão envolver essas relações. Aos poucos, o feudalismo ele vai dar início também ao sistema mercantilista, que vai dar origem ao capitalismo na Baixa Idade Média, no final da Baixa Idade Média.
Então, nós temos aí as origens. Tem origem praticamente em Roma ou nas instituições romanas e também nos grandes povos aí tidos como bárbaros, né? Nós vamos ter quais são os principais exemplos que a gente poderia dar, né? Dentro do feudalismo, a gente vai ter as vilas que se formaram no Império Romano ao redor, né, dos grandes castelos. E aí nós vamos ter o surgimento dos burgos, onde se começam também, né, as trocas de mercadorias. E essas trocas de mercadorias, nós vamos ter um sistema comercial. A partir desse momento, a gente tem uma transformação. E tudo isso, gente, começa também dentro dessa parte aí, né, do feudo. Então, entre Roma também já tinha esse sistema feudal, só que lá as vilas tinham seus feudos, né? O colonato era servidão, né? E era servidão mesmo. Então, todas as pessoas aí eram subjugadas, né, a uma religião. A questão do processo de conversão. Isso em Roma, o modelo feudal de Roma. Entre os povos germânicos, a gente tem aqui o regime da comitatus, no qual o servo, né, tem que fazer aquela ideia, tem que jurar lealdade e fidelidade ao rei. Então, se o rei necessitar daquele servo ali, ele tem que ir, porque naquele exato momento o rei está dando proteção para ele. Nós vamos ter o sistema de benefício, que é a recompensa. Então, você é recompensado se você voltar de uma batalha e tiver conseguido, né? A gente vai ter aí, vocês vão ganhar um pedaço de terra. E aí o direito consuetudinário, que é diferente do direito romano. O direito romano era escrito aqui nas instituições germânicas, o direito vai ser oral, passado de pais para filho. Então, no geral, a gente tem as duas conjunturas do feudalismo, tanto da parte dos romanos, quanto da parte dos povos tidos como germânicos ou germânicos, tá? Então, o feudalismo pode ser definido como uma forma de organização social e política baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. As pessoas trabalhavam no feudo para adquirir aí uma proteção do Estado, porque se elas continuassem no local de moradia, eles corriam o risco de terem suas terras tomadas nas chamadas invasões. E não era só a questão das terras tomadas, eram correndo risco, eles corriam risco de morte. Depois da desintegração do Império Carolíngio, os reis perderam parte de seu poder para os membros da nobreza. Então, houve a necessidade de defender seus territórios de invasões, fortaleceu ainda mais o poder local, exercido aí pelos chamados nobres. Os reis começaram a fazer alianças com os chamados nobres para assegurar a lealdade dos próprios nobres, porque se os nobres se revoltassem contra o rei, automaticamente a gente tinha uma queda mais rápida dos reis, ou no caso aí do império, né? E a gente tem as características do feudalismo. Entre os séculos 9 e 11, a gente vai ter a consolidação das ideias realmente do feudalismo, que é quando começam as relações comerciais. E aqui, gente, também que a gente inicia o teor da Baixa Idade Média. A gente está saindo, passando por um processo de transcrição de saída da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, tá bom? Aí a gente tem algumas características, o enfraquecimento do poder central, que poder central, o poder dos reis. Aí a gente vai ter a criação dos feudos. Cada senhor feudal criava suas próprias leis e a forma como cada um deveria administrar era autônoma. Eles cobravam os tributos das pessoas que estavam dentro da terra, como também administravam tudo que relacionava às leis. Então, eles eram a própria justiça dentro do feudo. Aqui a gente tem a característica, o laço de dependência pessoal, né? Os servos que estavam dentro desses feudos se tornavam dependentes. Por quê? Porque eles precisavam da proteção do senhor feudal. A economia de base era agrícola, porque tudo que eles produziam, gente, dava para eles sobreviverem. Em alguns momentos, quando a gente chega aqui já no século XI, esses laços aí serão laços comerciais mesmo, no sentido de que eles já estavam utilizando ali esses laços para fazer até a chamada troca de mercadorias. Lembrando que o sistema era monocultor, cada feudo tinha um produto específico para plantar e colher, tá? A gente vai ter uma consolidação muito forte do poder da Igreja Católica dentro dessa estrutura do feudalismo. E que consolidação vai ser essa, gente? A Igreja Católica vai ter tanto poder político quanto econômico, além do próprio religioso. Por quê? Porque está ligada à estrutura do Estado, e ela estando ligada à estrutura do Estado, a gente tem um poder que é teocrático, onde ela ajuda também o Estado a administrar. Se o Estado errasse, automaticamente a Igreja também erraria. Então, nós vamos ter aí as chamadas organizações do feudo. Na economia, nós vamos ter aí a organização é feita no sistema agrícola, porque é no campo, ela é autossuficiente porque ela é de subsistência,
Não tínhamos ainda um comércio em moeda, isso a gente vai passar a ter, pessoal, no fim da Baixa Idade Média. Então, a unidade econômica básica no sistema da organização do feudo era a ideia do benefício, né? O senhor feudal, ele pegava essas pessoas, dizia, né, ó, você está aqui no meu feudo, eu te dou a proteção, tudo você paga para estar plantando dentro do meu feudo, mas em compensação você vai ter, né? Você não vai ter risco de morrer na invasão. Então, era questão de benefício. O senhor feudal também se beneficiava com essas relações. Aí nós temos os sistemas de produção, o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal, eram tudo dentro do mesmo local. O manso senhorial, dentro dos castelos, nas melhores terras. O manso servil, terras arrendadas, lotes, glebas ou pendências. Não eram terras tão produtivas. O manso senhorial, gente, ele era tão organizadinho que era dentro dos castelos, né, que a gente tem o serviço das pessoas, tem até imagens, onde as pessoas estão lá executando seus serviços e cada uma no seu pedacinho de terra. Isso dentro dos castelos, que eram onde ficava a maior concentração de terras produtivas. O manso servil, as terras eram arrendadas. Alguém que tinha uma grande concentração de dinheiro ia lá, arrendava e depois dividia por lotes, que eram chamadas glebas ou tenências, lotes que tornavam esses lotes também produtivos. E o manso comunal eram, vamos dizer assim, o pedaço das terras que era usado por quase todo mundo, ou por aqueles que não estavam nem no manso senhorial, nem no manso servil. Então, o manso comunal era aquela onde a grande parcela da população produzia de forma comum, era um uso comum de todo mundo. Aí, se vocês puderem, né, vocês podem ir nesse site para avaliar tudo que eu estou falando, tá bom? Gente, aí nós temos algumas imagens que remontam, tá? Esse período da chamada organização social. A gente está falando rápido porque na gravação a gente não quer estender para ficar gigantesco o vídeo, tá? Na organização social a gente tem aí essa imagem que remonta muito. Era um momento de organizar, era algo que mantinha sempre o senhor feudal na estrutura máxima, e onde o rei também estava sempre naquela ideia de ser pleno, né, de estar sempre acima das outras pessoas. O resto era como se fossem submissos, inferiores ao rei. A gente vai ter uma sociedade ruralizada, por quê? Porque a população ela mora no campo, ela mora na zona rural. A economia vai ser de subsistência porque tudo que ela produz é para consumo próprio, né? A terra principal, fonte de riqueza e poder. Por quê? Porque a terra, gente, é o sistema de produção. A gente não tem indústria, então a terra é que dá toda a subsistência e a estrutura do poder econômico era gerada em torno da terra, porque aqui nem se sonhava em ter uma revolução industrial, nem se sonhava em passar por essa transformação na indústria, né, com o Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, tá bom? Então, nós temos aí as chamadas classes dentro dessa estrutura feudal. O clero eram aqueles que oravam, a nobreza, os que guerreavam, os camponeses e servos eram aqueles que se lascavam, me desculpa a expressão, tá? Aqueles que se lascavam trabalhando para sustentar o primeiro e o segundo estado aí, nesse caso, o primeiro e o segundo estamento, classe. Então, era a sociedade estamental, por quê? Porque ela pouco havia mudança nesse sentido. Quem nascia camponês, morria camponês. Então, era a sociedade estamental, dividida, mas ao mesmo tempo sem uma capacidade de ascensão. Né? Quem nascia servo dificilmente ia ser nobre. Então, era estamental, ela era estagnada. Quem nascia numa classe dificilmente ascendia para outra. Aí nós temos a estrutura de senhores, nobres ou clérigos, que possuíam a terra, têm poder militar, gozavam de direitos senhoriais sobre a terra e os camponeses. Eram aqueles que, além de todo esse aparato, ainda cobravam impostos e aplicavam a justiça, porque se eu sou o senhor, né, no caso aí, a terra que eu tenho que administrar. Então, se eu tenho que administrar, as leis são minhas. Então, as relações aqui começa aquela chamada relação de vassalagem, a relação patrão e vassalo, ou a relação sucerano e vassalo. Quem é o sucerano? O dono da terra. Quem é o vassalo? Que trabalha na terra. E aí nós vamos ter as relações, tá? O sucerano aí, o que é que ele dava, no geral? Proteção e concedia os chamados feudos, que eram administrados pelos senhores feudais. Isso sucerano. Qual era a contrapartida dos chamados vassalos, né, gente? O serviço militar e a fidelidade. Geravam fidelidade ao sucerano, e caso ele necessitasse para alguma coisa, para a defesa do território, eles iam lá para
defender. Então, o serviço militar fazia parte dessa composição. Os camponeses eram os servos de pessoas livres, trabalhavam na terra, mas também estavam sujeitos às obrigações dos próprios senhores. Eles tinham pagamento, eles recebiam o chamado pagamento. Aí a gente tem as corveias e as banalidades, que são sistemas de tributo e formas de arrecadação. Eles estão também sobre a dependência dos chamados senhores feudais. Aqui a gente tem, tá bom, a economia feudal, que era basicamente agrária e subsistência. As aldeias eram autossuficientes, o comércio e o artesanato não desapareceram com o surgimento do feudalismo. Pelo contrário, eles vão ficar cada vez mais sendo aguçados, e quando a gente tem a Baixa Idade Média, já no final da Idade Média, a gente vai ter o surgimento desse comércio que vai aumentar cada vez mais o potencial das chamadas feiras comerciais, nas zonas de entrocamento, surgindo aí as cidades de Gênova e Veneza como as maiores cidades, né, portuárias e de entroncamento de embarcações e transações comerciais. O comércio, nessa época, no início, né, era escasso, praticado principalmente através de escambo, troca de mercadorias, porque aqui a gente não tem moeda, lembra, né? Era sistema de troca de mercadorias. Aí a gente vai ter o artesanato. A maioria dos artesãos produziam seus produtos para consumo dos próprios senhores feudais, mas em escala bem menor. Os camponeses também eles produziam, aos quais adquiriam também escambo, eles trocavam as mercadorias que eles produziam com de outras pessoas. E a partir do século XI, Baixa Idade Média, amplia essa produção artesanal com o avanço do escambo, troca de mercadorias e serviços sem fazer uso do dinheiro, só que a gente vai chegar no momento próximo da Idade Moderna, no final da Baixa Idade Média, vai surgir esse sistema de moeda. Gente, aí nós entramos nas chamadas transformações do feudalismo. Eu vou parar esse vídeo e vou gravar outro para ele não ficar muito extenso, tá bom?